como viver neste mundo seguindo as leis de Deus. Tá, vamos lá. Tremeu, né? Agora. Então vamos lá. Christian, mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, existe uma pergunta que ficou para trás que você precisa responder para o nosso amigo Edson, da Igreja do Casagrande. O Edson, ele quer saber a respeito de Apocalipse 11:19, onde fala que da Arca da Aliança, das leis de Deus. Ele quer saber o que representa, o que tem dentro dessa Arca da Aliança e o que vai ser mostrado no céu quando Jesus voltar. Você podia responder essa pergunta para o pessoal do Casagrande? Vamos lá, você falou Apocalipse 11. 11:19. Tá, vamos lá. Apocalipse 11:19 diz assim, ó. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pronto. Tem muitas pessoas, arqueólogos, que eles estão procurando a Arca de Deus aqui. Mas segundo Apocalipse, a arca não está na terra, Osimar. A arca está no céu. No céu. Nunca vão hallar essa arca porque a arca não está aqui. E o que tem dentro dessa arca? Na arca tem 3 coisas especiais, Osimar. 3 coisas que Deus guarda assim com muito amor. Primeiro, se encontra aí a vara de Arão. Com essa aquela vara que floresceu? Sim, la vara que floreció, la vara que se convirtió en serpiente, la vara que Moisés usaba siempre, ¿entendió? La tribu de Levi. Para libertar seu povo, exatamente, para libertar seu povo. Então, um símbolo de libertação, entendeu? Símbolo de libertação. Se encontra também um maná ali dentro. Maná que caiu do céu. Caiu do céu, significando que Deus é nosso sustentador. Ele nos sustenta em todo instante, em todo momento, não somente fisicamente, como mentalmente também. Ele nos sustenta em nosso equilíbrio. É só isso? Não, tem também os 10 mandamentos. As tábuas? As tábuas dos 10 mandamentos se encontram ali. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com essas tábuas? Que ele me perguntou a respeito de aparecer no céu. O Espírito profecia, no livro do Grande Conflito, ele revela, faz uma revelação muito importante, Osimar, porque no final dos tempos, nós estudamos aquela vez sobre a origem do mal. Exatamente. Lúcifer, ele quer assumir a posição de Deus, né? Então, nos últimos tempos, nós teremos uma competitividade por parte do inimigo sobre a adoração. Né? Adoração. Nós seremos colocados, igual como foram colocados Sadraque, Mesaque e Abednego, em um ponto de adoração. Ou você se coloca de joelhos perante a imagem, ou não. Tá? Então, quando Jesus voltar a esta terra, ele vai voltar com a tábua dos 10 mandamentos. Por quê? Como Deus vai julgar este mundo? Qual vai ser o método para Deus julgar? Para você julgar uma pessoa, você precisa de uma lei. Exatamente, então, como diz Fernando Bonucci. Exatamente. Então, para você poder julgar esta humanidade, Jesus vai voltar com a tábua, os 10 mandamentos nas mãos, mostrando que vai ser aquela lei que vai ser o sustento e como se pode dizer, o argumento que Deus vai usar para julgar este planeta. E o 4º mandamento estará com um reflexo mais iluminado que é o sábado. Por quê? Porque nos últimos tempos estaremos falando sobre adoração. Entendeu? Adoração. Então, por isso é que o 4º mandamento ele vendrá com um destaque. Porque no final dos tempos nós seremos colocados contra a parede, não? Em adoração. Agora, Christian, entrando no nosso tema, já começou bem. A pergunta que já me fizeram aqui, Christian. Vamos lá. Hoje, nós vivemos num mundo cheio de riqueza, cheio de pobreza, de miséria também. Sim. Mas hoje o mundo requer de nós, para você estar na moda, você tem que ser um cara descolado. Você tem que ter um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento, um bom emprego. Você tem que estar na moda, né? Então hoje tem muito moda, muito disso. E me perguntaram o seguinte, sucesso, estrelato, como os jovens, ou seja, o idoso, a pessoa de média idade, qualquer pessoa hoje, como uma pessoa, mediante isso que o mundo pede para nós aí fora, como que essa pessoa pode viver também seguindo as leis de Deus? Bom, é uma pergunta bem atual, né, Osimar? É uma pergunta assim, como a gente falou há 15 dias atrás, o equilíbrio é a base de tudo, né? Tem pessoas de sucesso na Bíblia que continuaram sendo fiéis a Deus? Sim, tem. Pessoas que alcançaram alta posição. Eu vou mencionar aqui um, deixa-me ver. Eu posso falar um? Pode. Moisés, claro, Moisés foi um. Moisés foi um deles.
entendeu? Outro foi Daniel. Daniel. No Novo Testamento, Paulo. Paulo. Paulo não era rico, era milionário. Exatamente. Daniel, ele foi colocado como governador da Babilônia, entendeu? Mesmo assim, você não encontra na Bíblia um só relato de um pecado de Daniel. Mas Daniel era pecador? Sim. Só que na Bíblia você não acha um relato de acusação contra Daniel. José. Lembramos que em Egipto, Faraó colocou ele como segundo em Egipto. Ou seja, eles tinham cargos políticos, tá? Foram colocados aí, mas não por isso eles se corromperam, porque eles tinham um relacionamento com Deus muito bom. Tinham fama, tinham sucesso, tinham bom carro, tinham tudo. Mas a coisa mais importante que eles tinham é um relacionamento com Deus e com o caráter de Deus, que é a lei de Deus, né? Então, primeiramente, buscar Deus. Aí a gente não se corrompe. Porque Jesus fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu primeiro preciso conhecer Jesus, amar Jesus. E aí, bom, uma vez que eu amo Jesus, eu falo assim, bom, Senhor Jesus, eu te amo tanto que eu estou querendo saber o que o Senhor quer que eu faça. Aí Jesus fala, então agora você vai guardar os meus mandamentos. Entendeu? Então, esse é o processo que Jesus usa. Exato. Olha isso aqui, Christian. Rapaz, eu não gosto de te assustar, mas você está preparado. Você está preparado. Christian, Deus errou. Olha como que já começa a pergunta. Deus errou ao estabelecer, ao citar, ao montar os 10 mandamentos. Foi por isso que ele errou, que Jesus Cristo foi pregado na cruz? Vamos lá. Muitas pessoas falam assim, Jesus veio a esta terra para abolir a lei. Quando uma pessoa... Tem uma pergunta assim lá. Sim. Bom, vamos, porque mais ou menos as duas se complementam. Isso. Vamos lá. Vamos imaginar que isso tenha acontecido, Simar. Vamos imaginar que Jesus tenha vindo aqui a este planeta para abolir a lei. Me dá a impressão como que Deus falou assim, ô Jesus, acontece uma coisa interessante, eu dei uns 10 mandamentos, só que esses 10 mandamentos são uma carga pesada para meu povo não está conseguindo guardar, então eu errei. Vá lá embaixo na terra e morre, abole essa lei, tá? Porque somente você morrendo é que você consiga cobrir meu erro. Então dá a entender isso, que Jesus veio a este planeta para cobrir um erro de Deus. E Deus, a ver, Tito capítulo 1, vamos lá. Tito. Vou pedir para o Denilson projetar na tela para nós. Tito, capítulo 1, verso 2. Isso, é o verso 2 mesmo de Tito, aqui está. Diz assim, ó. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. Se Deus não mente, Deus não erra. Então, Deus não fala uma coisa e depois amanhã fala outra. Que Deus seria esse, né? Um Deus que a gente não poderia confiar. Um dia fala uma coisa, outro dia outra. Não. Deus não mente e a Bíblia fala que Deus não muda. Entendeu? Então, Jesus não veio aqui para morrer, para abolir uma lei. Não, Jesus veio aqui para resgatar-nos. Para cumprir, então. E para cumprir. Tem um verso bíblico que fala que Jesus veio para cumprir. Porque eu tenho uma pergunta aqui, Christian, mais ou menos baseada nisso. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu posso mandar um abraço? Por favor. Christian, eu queria mandar um abraço. Olha quem está presente com a gente, Christian. A Eni Costa. Está em todas com a gente. Eni, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você, seu lar, sua casa. Olha aqui, Albino Oliveira Santos. Está presente com você. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Ah, essa você vai lembrar dela. Quem? Francilene Alves. Opa! Todas com a gente. É isso aí. Seja bem-vindo. Um abraço. Deus abençoe. Andréia e o Sérgio está presente com a gente. Andréia, Sérgio, que Deus abençoe você, seu lar, sua família. Paulo Baltazar, ancião da nossa igreja. Ô, Baltazar, um abraço para você. Detalhe, hoje é o aniversário do Paulo Baltazar. Oh, parabéns. Deus parabéns, Paulo. Deus abençoe demais sua vida, ricamente, que você continue aí, dando força para nós aí no Ancionado. Olha quem está presente com nós aqui também. A Mariene Florencio e os filhos da Francilene estão aqui com a gente. A Ana Vitória e o Felipe. A família inteira. Então Deus vai abençoar a família. Você vai saber, né? Como responder. Seja bem-vindo. E agora, Christian, a outra, olha a pergunta aqui, Christian. Você acabou de falar ali. Deus mente ou não? E Malaquias fala sobre isso, né? Malaquias tem a resposta. No Malaquias 3, verso 6. Isso, 3, verso 6. Está afiado, hein, Christian? Tá bom, hein? Rapaz. Vamos lá. Malaquias. Aqui. O Josenildo Moraes acabou de entrar. Está presente aqui com a gente. Um abraço, viu? Josenildo, um abraço. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe e monte a pergunta de vocês. Que agora mesmo que você vai responder. Deus mente ou não?
Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, diz o Senhor claramente. Ele fala na sua palavra. Eu falei uma coisa e eu não mudo. Eu não sou um Deus que fala uma coisa agora e fala uma coisa depois. Deus não muda, queridos. Christian, Sim. a lei de Deus Jeová, ela é perfeita? A lei de Deus, ela é perfeita, porque ela nos mostra o caráter de Deus. A gente viu que tem Deus... algum verso bíblico que fala Tem, sobre isso? João capítulo 10. João 10? João capítulo 10. 10, 15. É esse mesmo, 10, 15. 10, 15. Então, quando a gente acabou de ver que Deus não mente, a gente acabou de ver que Deus não muda, e agora a gente vai perceber que a lei, ela nos mostra o caráter de Deus, um Deus que não mente, que não muda. Diz assim, João 10, 15, é assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Entendeu? Olha, que benção, que promessa, hein? Uma promessa fantástica, né? Uma promessa muito poderosa. Christian, eu tenho uma pergunta que me fizeram, mas antes de eu entrar com essa pergunta, o que significa essa bandeira aqui? Tá, esta é a bandeira do meu país. Então, todo desbravador, ele tem que usar a bandeira de seu país em um uniforme. Seria por causa do Campuri? Isso, como nós temos eventos internacionais também, então a gente precisa colocar, porque nós desbravadores também a gente exalta a pátria, não? Nós somos muito patriotas. Então, se eu fosse brasileiro, eu teria aqui a bandeira do meu país, simbolizando que eu sou desbravador de esse país, do Brasil. Como eu sou equatoriano, eu tenho aqui a bandeira do meu país, a bandeira do Equador. E essa aqui? Bom, este daqui é o emblema de Master Avançado, líder Master Avançado, ou seja, o máximo... É difícil de ganhar isso aí. Só 20 anos a gente teve para conseguir isso aqui. 20 anos assim estudando, de acampamentos, experiências, cursos, na fé, não? E para você adquirir isso aqui, você tem que se especializar em algo. Eu me especializei em evangelismo jovem. Então, é por isso que a gente obteve isso aqui. Perfeito. Agora vamos para mais uma pergunta, Christian. O pessoal quer saber. Lembre, é a pergunta que fizeram. Lembra que existem profecias ou coisas condicionais e incondicionais. O que quer dizer isso? Pronto. Muitas pessoas falam assim, Deus se arrependeu. Né? Existe muitas vezes na Bíblia a palavra Deus se arrependeu. Tá? Quando a pessoa vê na Bíblia essa palavra Deus se arrependeu, a gente fala assim, tá vendo? Deus muda. Deus muda. Deus não muda. O sea, nós acabamos de falar em Malaquias que Deus não muda. Mas quando as pessoas falam, tá vendo? Deus muda. Não é que Deus muda, Osimar, vou te explicar. Na Bíblia existem profecias condicionais e profecias incondicionais. Exemplo. É igual na lei do ser humano. Existe ação condicionada e incondicional. Exatamente. Vamos lá. A história de Jonas, todo mundo sabe. Nínive ia se perder. E Jonas, ele pregou o sermão mais curto que um pregador podia ter falado. Olha, arrependa-se porque daqui a uma semana Nínive vai explodir. Nínive não vai existir mais. Ele chegou lá e falou isso? Falou só isso. Ele caminhou por Nínive, depois de toda a situação que aconteceu com o peixe e tudo isso. Ele caminhou e falou, arrependa-se que Nínive vai acabar. Arrependa-se que Nínive vai acabar. Só que Deus tinha dado uma condição. Se você for e pregar para Nínive e eles se arrependerem, eu não destruirei Nínive. Tá? Então, era uma profecia condicional. Ou seja, Nínive seria destruída somente se os ninivitas não aceitassem a salvação em Cristo. Tanto assim que a gente vê a história de Jonas, ele se sienta para ver a destruição da cidade e a destruição não acontece. Porque era uma profecia condicional, tinha uma condição para acontecer e se cumprir essa profecia. Agora, existe uma profecia incondicional. Qual é a profecia incondicional? A volta de Jesus a este planeta. Quer queira, quer não, vai acontecer. Se eu me arrepender, se eu aceitar a Cristo ou não, Jesus vai voltar. Amém. Entendeu? Porque muitas pessoas falam assim, Jesus não voltou porque falta ainda você para se arrepender. Queridos, se eu me arrepender de meus pecados, se eu aceitar a Jesus como meu salvador pessoal ou não, é incondicionalmente, Jesus vai voltar a este planeta para alegria dos salvos e para tristeza dos perdidos. Muito bem. Christian, já começou. Eu tenho umas perguntas aqui já na tela para você. E tem um abraço também. Opa! Posso mandar? Claro, claro. Então, vou mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o Edson Coqueiro e um abraço para Maria Costa.
seja bem-vindo, que Deus abençoe. Sempre acompanha nós. Pergunta do Rodrigo, e eu tenho um comentário do pastor Valdir aqui que já vou fazer. Ok. Tá? Aqui não passa nada. Pega leve, pastor. É o seguinte, o Rodrigo está me perguntando a respeito da lei, como entender Lucas 16:16. Vamos lá, deixa aí, vamos lá. A respeito da lei, como entender Lucas 16:16. Acabou de chegar essa pergunta. Vamos ver o que diz Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Opa! Muito bem! Essa aí é muito boa. Por quê? Qual é o título? Se você ler o título aqui, Osimar, Jesus reprova os fariseus. O título é esse. Esta mensagem é para os fariseus. Os fariseus eram pessoas que endureceram muito o seu coração, né? Então Jesus está respondendo para um grupo de pessoas que eles se achavam, e eles eram conhecedores da leitura, mas não praticantes, não? Então eles praticamente brecaram a graça, né? Eles brecaram a graça. Então eles falam assim: então vamos fazer o seguinte, falou Jesus. A lei e os profetas só vigoraram até João Batista, referindo-se a João Batista, né? Até João. De aí para frente, para vocês, não sirve mais nada. Então, ele estava se referindo aos fariseus. Não é que ele estava falando assim que só até João Batista e daí para frente era para a lei ser abolida. Não tanto assim que o próprio Jesus, ele falou que ele não veio abolir a lei, mas sim para cumprir. Perfeito, Rodrigo. Se tiver dúvida, pode mandar aí. Cristian, eu tenho mais uma pergunta aqui, cara. Posso fazer? Por favor. Mas posso mandar um abraço? Bana. Mas olha quem entrou aqui, cara. Quem? Entrou aqui a Lohane Gomes. Oh, abraço, Lohane. Entrou aqui com a gente a Terezinha Frazon. E entrou também o Herbert Melo Santos, junto com Oswaldo Amaro. Para esse grupo, um abraço carinhoso. Amém, Sejam um abraço. bem-vindos. Que Deus abençoe, né, o lar deles. Posso mandar um abraço também? Deve. Para minha esposa Mayra, minha filha Inaime, um beijo muito grande, família também. E um abraço especial, nos está assistindo o pastor departamental da União Equatoriana. Ele lidera todo. Esse pastor está ao vivo com a gente aí? Aqui com a gente. Pastor David Ajora, ele entrou, ele está aqui, Pastor David Ajora, ele lidera todos os desbravadores do Equador. Pastor David Ajora, um grande abraço, Deus te bendiga muito em seu ministério. Pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Mas você tremeu um pouco, Cristian? Estou tremendo aqui muito, o chefe entrou. O chefe entrou. O chefe entrou. Cristian, olha a pergunta que tem aqui, Cristian, você vai ter que responder essa aqui. No Novo Testamento, após a morte de Cristo, Já. olha a pergunta. No Novo Testamento, depois que Cristo morreu, alguém continuou guardando a lei? Sim. Como você prova isso? Vamos ao livro de Mateus. Eu acho que foi a Virgem Maria. A Bíblia responde. A Virgem Maria, que era a mãe de Cristo, conhecida como a Virgem Maria, né? A gente percebe que quando Jesus morre, diz assim, ó: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, quem era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e ele fala, não, que ele tem um túmulo, né? E aí diz no 62, não falei o título, é Mateus 27, 62, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, que era o sábado, não? Perdão, estou aqui. E eu disse, Mateus 27, 60, diz: e o depositou no seu túmulo novo, que fizera na rocha, e rolando uma grande pedra para entrar no sepulcro, se retirou. Hallava-se ali sentados em frente da sepultura Maria Magdalena e a outra Maria. Maria Magdalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos, né? A gente percebe que quando Jesus ele é entregue para o sepulcro, eles tiveram que sepultar rápido a Cristo, porque as horas do sábado, que estão nos 10 mandamentos, se estavam aproximando. E aí se encontrava Maria Magdalena, fala aqui, né? E a outra Maria também, que era a irmã de Maria Magdalena. Se encontravam elas aí, então eles tiveram que sepultar rápido a Cristo, porque estavam se chegando as horas próximas ao sábado. Então Maria guardou o mandamento. Paulo guardou um mandamento também. Se você percebe, Paulo ele pregava muito os sábados, né? E ele assistia muito à igreja, estava cumprindo o quarto mandamento, né? O tema de hoje não é o sábado, o tema de hoje é a lei de Deus, mas prova
que os discípulos, eles guardavam os mandamentos mesmo após da morte de Cristo. Eles continuavam guardando a lei moral. Tanto assim que Paulo e Pedro, se você vê em Pedro, no livro de Pedro, Pedro aconselha muito aos casais, tem conselhos para casais, não? Que também fala sobre o divórcio e sobre os homens repudiavam as mulheres por qualquer coisa. E Pedro fala sobre esse assunto e Jesus também, né? Então, os 10 mandamentos, eles ainda continuam antes do Êxodo 20, durante Cristo e agora também, em nossos dias, continua também. É isso aí. Que maravilha, né? As coisas de Deus é extraordinária, né, Christian? Mas, Christian, mandaram eu te fazer uma pergunta aqui. E se você não tiver preparado agora, você vai balançar. Com certeza. Outra coisa, se não tivermos como responder, a gente fala, olha, não sei, vamos ver, né? Então vamos lá. Existe na Bíblia algum verso que diz que a lei de Deus e a lei santa foi anulada? Não, a lei é eterna. Salmos, né? Acho que é os Salmos. Se me ajuda aí, como de Nilson. Salmos, acho que é o 116. A lei não foi anulada, a lei é perfeita. Acho que é Salmo 116. Não estou achando aqui, mas o Salmo 116 que diz, os Salmos, não sei se aí está, acho que ele mandou o verso, não sei. Ele fala que a lei ela é eterna, justa e fiel. E é eterna, porque a lei ela mostra o caráter de Deus. Então o caráter de Deus ela tem que se mostrar para a humanidade. Então o caráter foi mostrado por meio da lei. Então a lei é justa, pura, boa e eterna, né? Se me ajuda aí com o verso, acho que é Salmo 16 ou Salmo 116, não me lembro Já bem. vamos pôr aí agora mesmo. Já vai pôr aí. Enquanto a gente procura o Salmo que fala que a lei é perfeita, e o Denilson vai ajudar a gente, tem uma pergunta aqui, Christian, do Alencar Benini. Já? Presta atenção na pergunta, é uma pergunta complexa, hein? Ó, a pergunta do Alencar é o seguinte. Em Hebreus, capítulo 9, verso 3 e 4, Hebreus, capítulo 9, verso 3 e 4, diz que a arca continha o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tá. Ok? Já respondeu. Ok, certo. Em Reis, capítulo 8, verso 7, só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe. Então, o que contém dentro da arca da aliança realmente? O que contém na Arca da Aliança é o que fala Hebreus, né? Em aquele momento de... É bem porque Hebreus é o Novo Testamento. É isso. Não, e tu vai falar, em aquele momento que fala somente das tábuas, é porque foi destacado em aquele momento só as tábuas, não foi em Reis, né? Não foi necessário falar sobre o maná e sobre outras coisas. Aqui em Hebreus não. Aqui em Hebreus, como estamos... Se você ler o livro de Hebreus, fala muito sobre o santuário de Deus, não? Sobre a função do sacerdote, o sumo sacerdote e o santuário de Deus lá no céu. Qual é a função do santuário, não? Então aqui especifica muito mais detalhadamente o que está dentro da arca, que são as 3 coisas. Perfeitamente, você acabou de responder e já no verso bíblico sobre o assunto da arca. Parabéns, obrigado, viu? Então, detalhadamente em Hebreus fala bem sobre a arca. A gente precisa de pessoas assim, né, Christian? Para pregar o evangelho. Que interessante. Christian, sua resposta do que nós estamos falando é Salmo 119. Pronto. Tá vendo? Nosso TI é bom. 119 e 160. 160. Aqui você vai ver. Diz assim, ó. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, não? E o 160? Isso, esse é o 160, entendeu? Aqui, Então é considerem eterna. em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Preceitos é mandamento, entendeu? Só que a minha está em outra tradução, mas preceitos é mandamento. Considere e como amo os teus mandamentos, porque os mandamentos são verdade, são justos e são bons e eternos. Então é isso aí, gente. Obrigado, Denilson. Denilson, salvou. O Denilson salvou, mas aqui eu tenho mais uma que vai te pôr. Me ajuda de novo. Então vamos lá. Vamos lá. Christian, essa aqui a gente vai ter que responder com calma, porque essa pergunta aqui é
é uma pergunta muito boa para os tempos de hoje. Já. O que a humanidade fez hoje com as leis de Deus? Romanos 1, verso 25 fala alguma coisa, né? Romanos 1, 25 Que fala sobre esse assunto. os seres humanos, o que a humanidade, o que o nosso ego, a nossa vontade fez hoje com as leis de Deus. Tá. Romanos 1, 25, vamos ler e depois a gente vai explicar. Diz assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram a verdade de Deus, né? A verdade de Deus é o mandamento de Deus, né? Como eu falei, minha Bíblia tem outra tradução. Eles guardaram os preceitos de Deus. E a gente conseguiu, o ser humano conseguiu fazer as suas vontades. E quando o ser humano ele faz as suas vontades, querido, a verdade, a gente começa a perceber que quando a gente sai fora da lei, a gente somente procura coisa errada. Por que o mundo está como está? Porque se a gente guardasse os 10 mandamentos do jeito que Deus pede, este mundo seria diferente. Mas o ser humano transformou e virou a verdade de Deus em mentira, e é por isso que nós estamos como estamos colhendo essas consequências. Ó, a gente pode tirar isso daí, Christian, para a vida nossa particular. Sim. Ó, uma coisa simples, mas que a gente também infringe, ó, é uma lei, a lei do homem. Uma coisa simples. Você pega no Código de Trânsito, no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, diz ali, para você, enquanto dirige, não beber. Lei da embriaguez. Simples. Não dirija que você não vai ter problema. Mas aí não, a pessoa quer bater de frente, né? Não, vai lá e bebe, aí pega. Aí depois tem todo aquele processo, justiça, mais suspensão, mais cassação, né? Mais gastação de dinheiro. Só que aí a pessoa que bebeu, que infringiu a lei, ela consegue dar desculpa, igual o pessoal faz com as coisas de Deus. Exatamente. Ela dá desculpa, mas podia ser diferente, não, eles querem mudar a lei. Não precisava disso, não precisava de ser aquilo, mas é simples. Se você for dirigir, você não bebe, acabou. Vou te falar uma coisa, um exemplo, queridos amigos. Olha, é muito importante falar. A lei de Deus, ela não salva a gente. A lei de Deus, ela faz parte da vida da pessoa que aceitou a salvação pela graça em Cristo Jesus. Os 10 mandamentos, Josimar, é como se fosse um espelho. Como eu sei que eu estou sujo? Digamos que meu rosto está sujo. E eu, Cristian, não consigo enxergar meu rosto sujo. Mas quando eu coloco o espelho, eu consigo enxergar que eu estou sujo. Então, os 10 mandamentos, a lei de Deus, ele está aqui para nos mostrar em que parte a gente pode melhorar. A lei não é para me lavar. Eu não consigo me lavar com um espelho. A água lava. Então, a lei, ela mostra. A água, que é a salvação em Cristo Jesus, é pela graça. Mas como vive uma pessoa que aceitou a graça de Cristo? Por meio da lei dos 10 mandamentos. Outra coisa, nós devemos ter medo da lei? Não. É como você acabou de falar. Uma pessoa que está dentro da lei de trânsito, ela está tranquila. Tá? Agora, uma pessoa que ela desobedece à lei de trânsito, ela com certeza vai ter medo do policial, vai ter medo de ser pego, porque está fora da lei. A mesma coisa com o ser humano. Sempre que nós estamos fora da lei, você pode ter certeza, nossa vida não rende. Porque o pessoal faz com a lei de Deus, Cristo, igual normalmente como uma pessoa faz com os carros zero. Compra um carro 0 km, o engenheiro demora 1 ano para fabricar ele. Chega na mão da pessoa, nós vamos mudar isso, acho que pode. O pessoal pega a lei de Deus e deturpa ela. Não tem como. Christian, Sim. Eu tenho aqui uma pergunta, um comentário e uns abraços. Qual que vai primeiro? Vamos com um abraço, né? Um abraço? Então vamos lá. Eu quero mandar um abraço pro Denis. Ô, Denis, abraço para você. Eu quero dizer que o Denis, ele é um seguidor nosso, ele está sempre presente com a gente aí nas lives, sempre atento a todos os ensinamentos. Amém. Né? Bom. Denis, seja muito bem-vindo. E é justamente o Denis que fez um comentário. Mas antes de eu fazer a pergunta do Denis, eu quero também mandar um abraço para Dirce Pereira Pinheiro. Dirce, um abraço, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço para o meu amigo do coração, da Igreja Universal. Você conhece, falou com você. Oh, me ligou por Emerson telefone. Ribeiro Barbosa, do Big Compra. É isso aí, Emerson. Um grande abraço para você. Gostei muito dessa ligação, viu? Estamos juntos para precisar. Pode falar com você quando quiser. Se quiser ir lá no Equador também te visitar, pode. Pode ir também. Tem um avião. Tá? O Denis Machado, o Emerson, a Dirce e a Maria Ivanilda Nascimento. Bom, certo? que da hora. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês.
Agora eu quero fazer para você, eu quero que você responda uma pergunta do Edson Pinheiro Cardoso. O Edson Pinheiro Cardoso, ele quer saber o seguinte: se existe no Novo Testamento algum verso bíblico que fala sobre o sábado. Sí. Vamos, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Essa pergunta veio agora e já o verso estava aqui. Então vamos lá. Veio agora. Lucas fala, Mateus fala. Eu te vou responder só com Lucas 4:16. Bicho, Mateus tem um monte de verso que fala sobre o sábado. Exatamente. Marcos fala. Olha aqui, tem verso de sobra. Vai no Lucas, vai no Lucas. Lucas 4:16 diz assim: indo para Nazaré, Jesus, é Jesus que está entrando para Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na igreja, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o costume de Jesus ir para a igreja? Que dia Jesus acostumava ir à igreja segundo a Bíblia? Aos sábados. Lucas 4:16 diz que o costume de Jesus para ir à igreja era de sábado. Ou seja, ele cumpria a lei de Deus, ele cumpria a lei do Pai, ele cumpriu até o último mandamento. Lucas 4:16 me mostra que se eu quero ser um cristão, seguidor de Cristo, eu tenho que fazer o que Cristo fazia. A costume de Jesus era ir à igreja de sábado, então eu também tenho que fazer isso. Eu vou passar para o Edson, né, porque depois ele procura em casa e lê. Porque tem um punhado, tem um monte de verso, mas ó, eu queria também complementar a situação bíblica referente ao sábado no Novo Testamento. Okay. Os sábados do 7º dia da semana, existem 59 referências sobre o sábado no Novo Testamento, Edson. Agora, o sábado cerimonial, existe uma referência. Domingo, nome não bíblico, não tem nenhuma referência. Não existe na Bíblia. E o primeiro dia da semana, existe 8 referências sobre o primeiro dia da semana. Até pela lógica, é inegável que o Santo Sábado não pode ser cancelado. Osimar, uma coisa importante. Quando eu guardo o sábado, eu estou do lado de quem criou o sábado? Deus. Eu estou do lado de Deus. Estou do lado de Jesus, que guardava o sábado. Eu estou do lado de Maria, que guardou o sábado. Eu estou do lado dos apóstolos, que guardaram o sábado. Eu estou do lado de Paulo, que guardou o sábado. E você sabe do lado de quem que você está? Vamos lá no Antigo Testamento? Vamos. Do povo de Moisés todo. Toda aquela tribo lá. Tudo, no começo, foi Jesus, no começo, bem no Gênesis, Deus criou o sábado. Então, se eu guardo o sábado, eu estou do lado dessas pessoas. Agora, se eu guardo outro dia, que não é o sábado, eu estou do lado de Constantino, que foi Constantino que colocou... Ele fez um decreto, foi né? um decreto onde igreja e política se uniram e Constantino era adorador do sol. Então ele colocou... Se você percebe, a palavra domingo em inglês é Sunday. Sun significa sol, day, dia. Dia do sol. Sunday. Você adora o dia do sol quando você vai no domingo. Então você está do lado de Constantino, um homem que está morto e que não sei se irá ressuscitar. Mas se eu guardo o sábado, eu estou do lado de Deus, do lado de Jesus, do lado da Virgem Maria, do lado de Paulo, do lado dos apóstolos, do lado da igreja de Cristo e do lado da igreja que vai adorar a Deus no futuro, no sábado também. E do lado de mais de 2.500 versos na Bíblia que falam sobre o sábado, né? Exato. E eu, Cristian, não é a nossa live de hoje sobre o sábado. É sobre a lei de Deus. Mas em breve, o que você acabou de falar que Constantino fez no passado, vamos fazer de novo no futuro. Oh, beleza? Né? Ok. Aí eles vão ver a diferença a respeito do sábado do Senhor e do domingo do homem político. E né? por isso que Jesus vai voltar com a tábua dos 10 mandamentos e com o brilho Muito do quarto bem mandamento lembrado. iluminado. Porque no final dos tempos, a adoração entre a lei de Deus e a lei dos homens estará em jogo. Ó, o Denis, nosso querido amigo Denis Machado, Opa, fez Denis. um comentário aqui, o seguinte: a palavra de Deus hoje está quase no esquecimento. Hoje, o que mais prevalece é o dinheiro e os bens materiais. Infelizmente, né? Infelizmente. Denis, você está dizendo a pura verdade. O pessoal dá valor hoje no status, foi o que nós começamos. O pessoal dá valor no status, dá valor no prestígio, nas amizades, né? Tudo aquilo que é Não vai te fútil. levar para lugar nenhum, vai te levar para o pó. Por exemplo, Osimar, pergunta para minha filha quem é Mamonas Assassinas. Minha filha não vai saber. Mas no passado eles foram muito famosos. Passado, fama passa, querido. Nome passa. Mas Jesus não passou. Ele Mas vai passar. Jesus não passa. A palavra de Deus é eterna. Então, fica perto do que é eterno. Não fica com uma fama ilusa por aí.
Cristian, olha a pergunta que fizeram aqui, Cristian. Vamos lá. Nossa, não vai ter jeito não, essa. Mas eu posso mandar um abraço? Por favor, até você me prepara você aqui. deixa. Até você me prepara aqui. Me assusta quando você fala assim. Eu quero mandar um abraço para Tera Gomes e para Silane Spiradelli. Tera e Silane, seja bem-vindo, que Deus abençoe, ok? Abençoe vocês, a casa de vocês, seja sempre conosco. Cristian, deixa eu te fazer essa pergunta, porque essa pergunta aqui vai te dar dor de cabeça. O que significa esse lenço, Cristian, para o desbravador? Este lienzo significa fidelidade a Deus, né? E aqui você vê o vermelho que significa a sangue de Cristo, né? Então a gente percebe que aqui nós carregamos a fidelidade não somente a Deus, como uma fidelidade também entre irmãos, entre amigos, entendeu? Um compromisso muito importante. Esta aqui é a identidade do desbravador. Sabe que na pregação no sermão do pastor Valdir hoje, ele falou sobre o lenço. Sabe o que ele disse? Sim. Ele disse que Satanás não está feliz que os jovens usem esse lenço. Por isso eles querem que os jovens pecam. Toda vez que o jovem peca, ele está devolvendo o lenço. Exatamente. É isso mesmo, né? É a excelência do desbravador. Olha o sermão de hoje. Nossa, pastor Valdir, parabéns, hein? Mas você não vai escapar da pergunta, não. Vamos lá? Então vamos lá. Pergunta que mandaram te fazer aqui é o seguinte. Existe no Novo Testamento algum verso bíblico que fala sobre o fim da lei de Cristo? Em Romanos 10:4 fala alguma coisa. Tá, vamos a Romanos 10:4. Importante essa pergunta, é importante, viu? Importante essa pergunta. Vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça é todo aquele que crê. Pronto, a lei. Como é que é? Repete. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça é todo aquele que crê. Ou seja, Denilson, Romanos 10, capítulo 4, se você puder, projeta para nós na tela. Ou seja, a lei foi abolida então, porque o fim da lei é Cristo. Não, Simão, não é. Por exemplo, aqui a palavra fim tem outro sentido. Vamos lá. Tem que pegar o significado da palavra na linguagem dele. O texto e o contexto. A gente tem que ver o texto. Mas o problema é que tem muita gente que não gosta do contexto. Mas é importante você ler tudo e entender tudo. Por exemplo, qual é a finalidade da gente ter uma classe bíblica? Qual é a finalidade? Ensinar as coisas de Deus corretas para as pessoas que estão em dúvida. A finalidade da classe bíblica é ensinar. Qual é a finalidade de eu trabalhar 30 dias? A finalidade de eu trabalhar 30 dias é eu obter um salário, né, e me sustentar. E o fim da lei é Cristo, sim. O fim como finalidade. Ou seja, a finalidade de existir a lei de Deus é Cristo. Porque como eu sei que estou pecando? A única forma de eu saber que estou pecando é vindo a lei. Mas, por isso que Jesus veio a esta terra. Porque a finalidade de Jesus vir a esta terra é me livrar da maldição da lei. Porque a maldição da lei é: quem peca morrerá. Mas Jesus veio a esta terra para me livrar da maldição da lei. E por isso que a finalidade de Jesus Cristo vir a esta terra, de existir a lei, é Cristo. A finalidade de Jesus poder vir a esta terra é a lei de Cristo, a lei de Deus. E complementando o que você falou, eu posso falar mais um pedacinho do sermão do pastor? Pode. O pastor Valdir, no final do sermão dele, ele disse assim, que quando Jesus ele foi ser crucificado, que ele perguntou para o pai dele: pai, por que me abandonaste? Deus estava no pé da cruz, mas Deus não abandonou. Se Deus quisesse, o pai dele podia ter tirado ele da cruz. Sabe por que ele não tirou? O pastor passou para nós hoje? Porque ele preferiu a nós. Esse é muito... E como que a gente consegue não preferir um Cristo Salvador? Como que as pessoas preferem um mundo desse, Cristian, do que as leis de Deus, uma pessoa ser santificada, trazer a paz para dentro do teu lar? Eu não entendo isso. Como Deus... Gostar de sofrer? Deus, Ele doou tudo, Osimar. Não ficou nada no céu. Ele deu Jesus. No céu não ficou nada. E aqui na terra, Jesus entregou por completo. Não sobrou nada para Cristo. Para unicamente a gente poder ter a salvação. É na graça de Jesus. Não guardando a lei. A lei me mostra o caminho que eu devo seguir para não cair no pecado. Agora, a graça de Cristo é aquela que me liberta e me salva. Diz que nós somos salvos pela graça. Exatamente. E olha o que o Denilson mandou para nós um comentário. Ele achou aqui, ó, na palavra grega, na hebraica, ó, ele falou assim, ó, a palavra fim, ela pode ser traduzida também como um objetivo. O objetivo da lei é Cristo. Isso é o que a gente explicou, não? A finalidade de existir a lei é Cristo. Ou seja, porque a lei me condena, mas quando eu vou a Cristo... E como a gente falou, a lei só me condena quando eu não guardo a lei, entendeu? Se eu guardo a lei,
Eu estou acima da lei, então a lei não me condena mais. Christian, tem mais uma aqui, cara. Vamos lá. Por que hoje eu estou fazendo tanta pergunta sobre os desbravadores? Porque hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, 70 anos no mundo inteiro. Parabéns, desbravadores. Olha, 70 anos, mas estamos novinhos, viu? Estamos novinhos, viu? Os líderes dos desbravadores trabalham muito, né? Oh, irmão, demais. Demais, mas a satisfação, assim, mas é quando a gente vê jovens em eternidade entregando a vida a Cristo, assim, determinados, entregando sua vida a Jesus. Essa é a melhor recompensa. Mas vamos à pergunta? Vamos lá. Você não vai escapar dela. Beleza. A pergunta é o seguinte, Christian. Por que foi criado os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos têm algo a ver com o caráter de Deus? Sim, os 10 mandamentos têm a ver com o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é amor. E por cada não que existe na lei de Deus, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, cada não da lei de Deus é um sim para nós. Entendeu? Nossa, Exatamente. repete pro pessoal. Cada não da lei de Deus é um sim para nós. Entendeu? Muita gente acha, nossa, Então pode ser assim, ó, não matará. Se eu não matar, eu não vou ser preso, não vou deixar minha família. é um sim para nós, para nossa liberdade. Não adulterará. Eu não vou ficar sem família, sem esposa, mal falado. É isso. Exato. Ai, que maravilha, é Cada verdade. não é um sim para nós. Então, até nisso, Deus pensou em nós. E outra coisa, quando a gente vê, não usarás o nome de teu Deus em vão, não te inclinarás à imagem de escultura, também é para nós um sim, porque a gente precisa adorar um Deus vivo, não um Deus de escultura. Então, é um sim também para nós. Então, ele mostra o caráter de amor para conosco. Que bênção, hein? É bênção demais. O Rodrigo está fazendo uma pergunta aqui. Vamos responder para ele? Se a gente conseguir, a gente responde. Você vai... Vou tomar uma aguinha também. Uma aguinha, porque a bomba está chegando. Christian, Vamos lá. o Rodrigo está perguntando o seguinte. Já? Rapaz, olha a pergunta do Rodrigo, cara. Rodrigo, vai com calma, Olha, Rodrigo. não, presta atenção do Rodrigo. Olha o que ele quer saber. Agora ele te prensou na parede, cara. Mas a resposta está aqui. Vamos ver. O Rodrigo quer saber: haverão pessoas que poderão ser salvas sem a guarda dos 10 mandamentos? Vamos para Mateus, né? Você tem a resposta aí, Mateus? Sim. Está em Mateus. Aí, Rodrigo, vamos responder a sua pergunta. Está em Mateus. Mateus. Mateus, estou vendo aqui o final de Mateus. A morte de Cristo, né? A gente percebe aqui, né? Na morte, quando Jesus é crucificado, em Mateus 27, por motivo do tempo, a gente não vai falar da história, mas Mateus 27, tá, Rodrigo? Mateus 27 é a crucifixão de Cristo, onde fala de dois ladrões. Não foram crucificados dois ladrões com Cristo? Isso, um da esquerda e um da direita. Um aceitou a graça, o outro não. Desprezou. Sim. Os dois morreram, inclusive Jesus morre, mas Jesus confessa uma coisa para ele. De verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Você tem como repetir esse verso, Sim. mas em espanhol? em verdade te digo, hoje dia estarás comigo no paraíso. Amém. Ou seja, quando Jesus fala, estarás comigo no paraíso, estava falando no futuro, não é que naquele momento ele ia ao É paraíso. porque tem uma vírgula ali, Tem né? uma vírgula. Em verdade vos digo hoje, Hoje. naquele momento. Naquele momento. Estarás é Tá, futuro. tá. Muito. Ahora yo te pregunto, Simar, ¿o ladrón da cruz, él guardó los 10 mandamentos? Não. No, porque él estaba en la Ele era cruz, ladrão, él era né? ladrão. Mas en aquel momento él aceptó a graça. Y como la gente vem falando aquí en esta live, a lei de Deus não nos salva. Nós guardamos a lei como consequência de nossa salvação. Porque nós amamos a Jesus e nós falamos, Jesus, o que você quer que eu faça por ti? Se me amais, guarda meus mandamentos. Ok, eu vou guardar então. Mas o ladrão da cruz, ele aceitou a graça. Ele se arrependeu de coração. O que salva, como eu falei, a lei de Deus é um espelho. O espelho mostra em que você está errando. Você não se limpa com o espelho. Você somente vê que você está sujo e você corre para quê? Para a água. Em este caso, corre para Cristo, que é aquele que te salva. Agora, uma pessoa que aceita a graça de Cristo, ela tem que viver como salvo. E como que é viver como salvo? Guardando os 10 mandamentos. Ei, Cristian, parabéns. Olha. Muito bom, muito bem lembrado. E você vai falar mais um pouquinho de espanhol agora mesmo. Vamos falar Mas um antes de falar espanhol, deixa eu mandar um abraço para um amigo querido. Abraços em espanhol. Cristian, olha quem chegou aqui. Fala um abraço em espanhol. Um abraço para todos nossos amigos que nos estão vendo. Olha quem entrou, Cristian. Quem? Esse amigo meu aqui, ele é DJ. Opa. Ele é chefe de segurança da IPTV. Opa. É o meu querido amigo e amado
conhecido, ele gosta desse apelido carinhoso, Tubarão, Tuba. Tubarão. O nome dele é Ricardo. Ricardo, Tuba, seja bem-vindo, meu querido. Estou com saudade de você, daqueles tempos de GPTV. Estamos todos os sábados aqui às 16 horas à sua disposição, ok? E ó, não esquece, hein? Nós precisamos de marcar aquele encontro nosso familiar, ok? Seja bem-vindo. É isso aí, Tubarão. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. Tubarão é a mesma coisa em espanhol? Tubarão. El tubarão nos está viendo el tubarão. Christian, tem uma pergunta do Arsino. Já? Pergunta do Arsino, nosso querido Arsino, da Igreja do Portal, é o seguinte. Ai, ai, ai. Por favor, ele quer que você explica. Já. Vamos lá, Por se favor, a gente conseguir. me explica para nós o que fala. O que fala para nós, o que fala em Mateus. Bom, então vamos lá. Explica para nós o que fala em Mateus 5,17. De 5,17 até 20. Tá. Vamos ler. A respeito da lei de Deus. Tá, Mateus 5:17. É, do 17, 18, 19 e 20. Explica para eles o que fala isso daí. Diz assim, o título fala todo. Diz assim, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Esse é o título. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, diz Jesus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo reino dos céus. Aquele, porém, que los observar. Osimar, eu queria falar, né, que agradecer ao povo que está nos assistindo, porque não saíram da live. Não saíram. Eles permaneceram, Benção, queridos. hein? Um grande abraço, parabéns para vocês, viu? Parabéns. Christian, eu Sim. queria saber o seguinte. Os anjos guardam a lei, os 10 mandamentos? Aí você me colocou na parede, Osimar. Fizeram a pergunta, eu preciso de... Vamos lá, Osimar, vamos lá. Vamos usar somente um pouco de raciocínio, verdade? Vamos lá. Os 10 mandamentos, são uma lei moral, tanto para o ser humano, como para um relacionamento com o ser humano, como para com Deus. Então, eu vou fazer umas perguntas para você e você vai me responder. Vamos lá. O anjo adora ídolos? Não. Não. O anjo rouba? Não. Assassina? Não. Então, os 10 mandamentos para os anjos, os 10 mandamentos nossos para os anjos, ele não tem muito sentido, né, de existir para eles, né? Então, estes 10 mandamentos que foram criados, eles foram criados para o ser humano, criado no planeta Terra. Então, para este tipo de pessoas, como nós, que caímos no pecado, foi que os 10 mandamentos vieram a ser o modo operandi de nosso dia a dia. Com os anjos, Deus tem outro tipo, com certeza, de comando ou de instrução de vida, que a gente desconhece, viu, Simar? Mas com certeza, lá no céu, a gente vai ficar sabendo como que vai ser os novos mandamentos de Deus lá no céu. Ô Christian, eu tenho uma última pergunta aqui, para nós encerrarmos a live de hoje. Puxa. Muito boa, né? Pois, interessante. Ô Christian, alguém é salvo por obedecer à lei? Quais são os critérios da salvação? A salvação é unicamente pela graça. É quando eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal, Osimar. É aceitar a Cristo como meu salvador pessoal. Agora, como nós vimos, o ladrão da cruz, ele não teve a oportunidade de viver como uma pessoa salva, como uma pessoa que aceita a graça. Agora, nós que aceitamos a graça de Cristo, nós devemos ter um dia a dia e uma vida que mostre que nós aceitamos a graça, entendeu? Ou seja, uma pessoa, antes de conhecer a Cristo, ela não pode continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Nós não somos salvos por guardar a lei de Deus, nós não somos salvos por um bom comportamento, nós não somos salvos porque ajudamos a um, ajudamos ao outro, não somos salvos por isso. Nós somos salvos unicamente por aceitar a salvação em Cristo Jesus. Agora, consequência de eu aceitar a salvação de Cristo, eu obedeço aos mandamentos de Deus. Então eu posso afirmar que seria mais ou menos assim: eu não cumpro a lei de Deus para mim ser salvo. Eu cumpro a lei de Deus porque eu já estou salvo. Exatamente. É esse caminho. E eu cumpro a lei de Deus porque eu já estou salvo. Entendeu? Então, uma pessoa que se encontra...
baixo a graça de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus. É muito difícil você ver uma pessoa que diz, eu aceitei a graça de Cristo, mas não guarda os mandamentos. É difícil isso, entendeu? É muito complicado isso. Porque a pessoa que aceita a graça, ela quer agradar a Deus. Cristo, você podia fazer para nós uma oração final? Claro. Antes de fazer a oração final, eu queria falar com você que nos está assistindo que a gente precisa aceitar a graça de Cristo, não? Deus amou tanto você que Ele deixou umas normas, deixou um meio de vida para a gente poder viver um pouquinho melhor aqui neste mundo tão difícil. E essa lei é os 10 mandamentos. A lei que Jesus guardou, que Maria guardou, Paulo guardou e que o povo de Deus guardará até os últimos dias. Amém. E você está sendo convidado a participar aqui e defender os 10 mandamentos de nosso Deus. Amém. Venha fazer parte conosco. As portas da graça estão abertas. Ainda, né? Ainda estão abertas e nós te aceitamos como nosso irmão a levar junto com a gente esta linda declaração de se me amais. Se você ama Jesus, com certeza sim. Guarde seus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nos deixaste uma lei de vida, uma lei moral que nos mostra teu caráter, que nos mostra quem é o Senhor. E por cada não que existe na lei, existem muitos sim para nós. Amém. Obrigado porque é a lei da liberdade, é a lei que nos liberta, é a lei que nos dá alegria, é a lei que nos dá um melhor estilo de vida aqui neste planeta. Querido Deus, esperamos o dia em que Jesus volte a este planeta com os 10 mandamentos nos seus braços. Querido Deus, teu povo te está esperando. Amém. Volta logo, Senhor Jesus. Assim seja, Senhor. Abençoa cada pessoa que assistiu a esta live. Que o Senhor possa ser a pessoa e que o Santo Espírito comece a tocar nos corações das pessoas para tomar uma decisão muito importante da sua vida. Muito obrigado. Guardar teus mandamentos. Te entregamos nossa vida nas tuas mãos, a vida do Simar, sua esposa, seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.